Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Fala, Batucantes! Eu sou Lucas Ramalho, eu sou um negro de pele clara com cabelo crespo, um cavanhaque, tatuagens no braço esquerdo. Hoje eu tô com uma camisa preta com uma estampa da Elza Soares, uma calça preta, tênis preto, tenho um biotipo magro. E hoje eu tô aqui com ele, que é diretor musical de artistas como JP, Rafael Witt, ele que já acompanhou artistas como Nicolás Krasik, Padre Fábio de Mello, um dos percussionistas mais criativos em ação hoje no Brasil, pelo menos na minha opinião. E eu converso hoje com Cabé Pinheiro. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Lucas. Muitíssimo obrigado. Tem que me apresentar certo, estava quase esquecendo. Isso aí, autodescrição. De careca, de biotipo médio, com seus 78 quilos, e apaixonado por música, por arte, por tudo que faço. Obrigado pela descrição aí. Maravilha. Cara, logo de cara, um dos pontos que mais me tem chamado a atenção no seu trabalho, que eu já quero levantar essa bola, porque eu não quero deixar de falar disso, é a questão de você atuar como diretor musical. Sim. Né? Que nem sempre é um posto ocupado por percussionistas. Então, a gente tendo esse podcast especializado, né, em percussão, né, a gente conversa exclusivamente com percussionistas. Eu queria conversar com você um pouco sobre esse lugar, né? Como é que é ser um percussionista ocupando esse espaço, essa função? Lucas, amei você já começar por esse lugar, porque por muitos anos foi um tabu para mim. Eu sempre atuei nos meus projetos como diretor. A vida inteira eu encarei o palco como algo multi, né? Eu não chegava com a minha percussão e atuava como percussionista, porque eu via a possibilidade no palco como uma pluralidade artística e cultural. Eu comecei na dança, eu sou apaixonado por tecnologia, tenho estúdio musical desde os 19 anos de idade, sempre fui apaixonado por microfones, porque eu acredito nos microfones serem as orelhas, né, por trás do que a gente faz. Então, eles precisam ser, a gente precisa ser amigos dos microfones, precisamos ser amigos da iluminação, porque são eles que nos dão luz e vida ao palco, né? Imagina se apagassem as luzes do palco, então as pessoas não se enxergariam. Sou amigo da técnica, porque sem eles a gente não pertence ao palco. Imagina se a gente não tivesse um técnico de som, um técnico de luz, um hold, a faxineira ou o faxineiro, o segurança que toma conta da gente. Então, assim, desde que eu me entendi pertencente a uma coletividade necessária para que desse voz a tudo isso que a gente faz e ama, eu sempre fui diretor. Eu só não conseguia, por ser percussionista, e não é comum ver um percussionista diretor, me considerar diretor, entende? Sim. E caras, ídolos como Naná Vasconcelos, Ayrton Moreira, Ciro Batista, Antônio Sanches, Tito Oliveira, que vieram, tantos nomes, é difícil até, eu posso esquecer de alguém, sabe? Guilherme Castrupe, desculpe os que eu esqueci. Eles vieram e falaram, de certa maneira, para mim, é possível, nós somos isso, né? Nós entregamos essa pluralidade que pode sim ser chamado de diretor. Quando eu vi que eu fazia tudo isso, sempre fiz, eu comecei a questionar para os meus, né? Gente, eu sou o diretor desse trabalho. Sou o diretor desse trabalho, porque eu não só entrego a música, não diminuindo a música e a percussão, mas eu entrego essa pluralidade, né? Essa diversidade de chegar antes de todo mundo, nos ensaios, nos shows. Eu sempre sou o primeiro a chegar. Quando não sou o primeiro, eu chego resolvendo, eu chego falando de som, eu chego passando som, eu chego ajudando na técnica, eu chego ajudando na luz. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, como é essa coisa de ser diretor percussionista, né? A percussão sempre me permitiu isso, cara. A gente chega com, no mínimo, 10 cases. 1000 malas, a gente sempre tem que estar muito organizado, né?
o percussionista barra baterista, se ele não for organizado por extremo, assim, por demais, entendeu? Ele Uhum. não vai se dar bem. Por quê? Se você não chega antes e monta tudo, ele vai ser o cara que demorou o ensaio. Então, automaticamente, a gente é obrigado a chegar antes. Entendeu? Sim. Chegamos antes, montamos antes, para todo mundo chegar, o baixista que chega e pluga. Tá pronto. O cantor que chega e pega o microfone. O guitarrista que chega e pluga. A gente chega Tem que montar. coisas, põe e tal, não sei o quê. Então, assim, nós já somos obrigados a ser organizados desde sempre. Entende? E essa organização automaticamente me levou para exigir os outros que sejam organizados também. E quem Ah, não é legal. organizado, eu me sinto na obrigação de organizar por ele. E isso automaticamente me tornou um diretor. Me tornou uma visão de diretor. Me tornou um visionário como diretor. Então, assim, visionário não no sentido eu sou visionário, mas no sentido de eu comecei a ver Você não se limitou, né, a ser percussionista ali, e ponto, né? Você viu que dava pra atuar em outros campos ali que tava ali do seu lado, né? isso, Lucas, automaticamente, por ser organizado por demais e gosto dessa organização, eu comecei a ver que os outros que estavam à minha volta também se viam na necessidade de se organizar também, entendeu? Então, assim, automaticamente eu passei a ser visto de outra maneira. Caramba, eu preciso me organizar porque o Cabé sempre está organizado. Eu preciso ter microfones porque o Cabé sempre tem microfones. Eu preciso ter bons instrumentos porque o Cabé sempre tem bons instrumentos. Eu preciso ter bons cabos porque o Cabé sempre tem bons cabos. Eu preciso me Uhum. organizar com a passagem de som porque o Cabé, quando ele fala na passagem, eu não falo, eu quero mais agudo. Eu falo, tem 12.000 demais no meu fone. Tem 6.500 demais no violão, tira para mim, por favor. Olha, esse 120 está embolando no violão, porque está embolando junto com o meu atabaque. O meu bumbo, que está em 80, se você puder fazer um low cut em 60, para ele começar a atuar já em 60, sabe? Então, assim, automaticamente as pessoas falam, opa, esse cara é diferente. Então, assim, eu me vi o percussionista fazendo parte de algo maior, repito, não diminuindo a percussão ou a bateria, mas fazendo parte de um todo, de uma coletividade cultural, dentro de um palco ou dentro de uma gravação, que automaticamente foi me colocando nesse lugar de diretor. As pessoas começaram a me chamar para ser diretor, para produzir, entendeu? Então, E vem cá, Cabé. percussionista, mas Cabé, você poderia também fazer parte da microfonação? Começou assim, claro. Aí eu fui microfonando, mas aí no meio da música, como eu faço parte de um todo, a música é coletiva. Então o arranjo passou a todo mundo a me perguntar: Nossa, Cabé, a gente está pensando nisso aqui, o que você acha? Opa! Entende? Então, automaticamente, a minha música passou a ser importante também, não só como execução, mas como criação. Cabé, eu tô pensando aqui, né? E quando algo dá errado no palco, por exemplo, ali, né? O que você faz? Você tá tocando, você também tem uma responsabilidade ali como diretor, você tem uma visão como diretor, né? E quando dá algo errado ali, o que acontece? Como é que é a reação? Qual é o protocolo? Quando dá errado, Lucas, eu tô no momento, talvez o mais importante da minha carreira, porque eu entendi a importância da comunicação para além da música, tá? Eu sempre estudei muito música, continuo estudando e sou apaixonado. Sempre estudei muito corpo, porque eu amo dança e entendo a comunicação corporal com tamanha importância da musical. E não estudava tanto a comunicação verbal. E comecei com essa minha coisa da direção e assumi tantos compromissos como diretor, comecei a entender a comunicação verbal com tamanha importância com uma musical. Porque se dá errado, eu não posso falar, deu errado, caramba, por quê? Não, deu errado. E como vamos corrigir isso? E não adianta eu falar, deu errado, vocês vão ter que corrigir. Não, somos nós. Nós somos os responsáveis. Nós quem? Esse time que eu te falei. O dono do som, o dono do palco, o dono do PA, os faxineiros, o pessoal do catering que está nos alimentando, o meu time que vai comigo, holds, técnico de som, técnico de luz, técnico de PA, técnico de monitor, e os diretores de palco. Então, assim, o meu manager,
Todo mundo que faz com que isso aconteça. Deu errado, como vamos resolver? Eu consigo resolver sozinho? Eu vou lá e resolvo. Eu não consigo resolver sozinho? Quem pode resolver para mim? Ninguém pode resolver. Não vai ter show? É uma possibilidade também. Então, assim, Lucas, a primeira coisa, deu errado? Vamos ter braços para resolver o que deu errado? Temos. Uhum. Então, quem são os responsáveis? Então, assim, o bom diretor está nesse lugar. O erro foi técnico ou o erro foi musical? O erro foi musical, no meio do show. Quem que cometeu esse erro? É possível de corrigi-lo a tempo hábil? Entendeu? Nossa, a estrutura mudou e alguém no time não entendeu e seguiu lá. Eu tenho um talkback. E Sim, só no super dia todo importante. mundo se comunica. Gente, fulano, para que a gente está em outro lugar, já já você volta no refrão. Esse tipo de coisa. Então, assim, tanto para o musical quanto para o técnico, o mais importante quando existe um erro é a comunicação verbal ou a visual. Como eu estou com duas baquetas, nem o meu microfone tem um on-off. Se eu não consigo Ah, ligar e desligar, aí vira a comunicação não verbal, né? Que é a visual. Tipo, sorriso no rosto, deu errado, vamos segurar. Isso aconteceu no show que eu fiz é. em Salvador com o JP. Eu, JP e o Wesley, em Salvador, no festival. Acabou a luz do Pelourinho, era um show que estava rolando no Pelourinho, lotado. Caramba. Acabou a luz, mas o som seguiu. O que aconteceu? Vamos seguir. No escuro e todo mundo, a gente não podia parar. Não paramos até acabar a música, e quando acabou a música, a luz voltou. Então, assim, é esse tipo de coisa. Ser diretor é isso, entendeu? É ler rapidamente e ter as escolhas. Para isso, estou estudando comunicação, para não Olha desesperar, só. para não ferir alguém quando algo dá errado. Porque ficar nervoso não pode ser uma primeira opção e nem a última. Porque ficar nervoso não vai resolver. Ficar nervoso vai só atingir alguém ou a mim mesmo. Uhum. Então, assim, E aí você acaba não produzindo, né? Você acaba não executando, né? É pior pra todo mundo, né? exatamente, é ruim para todo mundo, entendeu? Então, basicamente é isso. O erro, seja ele técnico ou musical, comunicação, verbal e não verbal. Trocar. Podemos resolver coletivamente? Time, temos braço para isso? Sabe? Sempre dá certo, amigo. Oh, poxa, bacana. E na sua fala, Cabé, também tá me chamando a atenção essa coisa de você ver a apresentação como um todo, né? Não se limitar ali, ah, tá, que nem você falou, né? Vou tocar samba, vou só executar um samba aqui, pronto, acabou. Não, vamos pensar, né? Qual é a mensagem desse samba, qual é o propósito, qual é o contexto, né? E eu tô pensando assim, né? Se isso não começou na dança, você começou na dança, né? Se isso também não vem um pouquinho da dança, né? Dessa sua vivência que, pelo que eu entendi, é anterior à percussão, né? Exatamente, ó. Você está gabaritando tudo. É exatamente isso, Lucas. Assim, a dança nos ensina coisas como espaço. O espaço que você preenche no palco, ele é muito importante. Se é um solo, você tem mais espaço. Se é um duo, você tem que respeitar o espaço do parceiro. Se é um trio, você tem que respeitar o espaço do parceiro e do terceiro elemento que está pertencendo em outro espaço. E esse espaço ele vai ser preenchido não só coletivamente. Então, assim, a dança nos ensina muito, porque você comunica sem falar, sem tocar. Você comunica com o corpo, entendeu? Então, assim, entender a importância dos espaços sem dúvida alguma, a coisa que a música me ensinou muito. Quando você sobe no palco, pertencer a um espaço é a primeira coisa delas. Eu vou ficar ali, percussão. Subir, é ali que você vai ficar, percussionista. Esse é o meu espaço. É aqui que eu vou fazer a minha arte. É aqui que é o meu, o meu, o meu divã, é aqui que é o meu púlpito, é aqui que é o meu lugar de reza, o meu lugar que eu vou realizar a mim primeiro para depois comunicar isso que eu estou sentindo. Então, assim, a dança me ensinou isso e ensina até hoje.
Por exemplo, quando eu sou chamado como um músico percussionista para um trabalho, eu sei do meu espaço. Eu sei até onde eu posso ir visualmente, musicalmente, com a comunicação verbal ou não verbal, eu sei o lugar. Se eu sou baterista, eu sei até onde eu posso ir. Se eu sou um diretor, eu sei do meu espaço. Como diretor musical, eu sei o tamanho do espaço que eu posso representar. Como diretor técnico, que também sou, eu sei do tamanho do espaço para extra palco que eu posso ocupar. Se eu sou um produtor, eu sei do espaço que eu tenho para não palco, e sim para extra palco, que é um outro olhar. O produtor, ele produz aquilo que está sendo feito no palco. Então, assim, a dança foi que me ensinou tudo isso. Agora, respondendo a sua pergunta da dança, eu comecei com a lambada. Ó, não sei Olha, quantos anos você tem, Lucas. Eu tenho 41, então eu sou de 83. Quando eu tinha 6 anos de idade, foi o auge da lambada no Brasil. E a lambada, até hoje, procurem saber, é uma música incrível, de uma riqueza riquíssima. sonora magnífica, que depois fui pesquisar e tal, e continuo maravilhado com a lambada. Eu comecei dançando lambada, assim, era muito comum. Enfim, nas apresentações de escola, a primeira apresentação, eu tenho fotos disso, eu dançando lambada, com 6 anos de idade. Então, assim, a lambada foi meu primeiro contato com a apresentação aberta, né? Mas sempre toquei em panelas da minha mãe, tocava até a própria lambada e tal. Da lambada, eu fui para o hip hop, que teve o grande boom do Miami, né? Que era a África Bambata. A África Bambata é um acontecimento, amiga. Eu amo até Referência. hoje. Foi a primeira manifestação periférica que eu tive acesso. Eu sou da periferia de São José dos Campos. Não era tão periférica assim, porque era de comunicação abrangente, como o funk é hoje, né? E o África Bambata me trouxe a possibilidade de dançar em grande massa, né? Era dançado coletivamente, com um passinho, que chamava na época, e eu dançava esse hip hop, cheguei a me apresentar em campeonatos com 8 anos de idade. Só que aí, com 9 para 10, foi o auge do pagode 90. Aí a música me roubou completamente, porque eu Ixi, aí aprendi não tinha jeito. pandeiro, e a música, até por uma paixão, eu não posso dizer maior, tá? A música, por ser mais comunicativa ainda, porque a música ela compreende a comunicação não só verbal, como musical, como a dança também. Tanto que eu fui passista de escola de samba lá da Unidos da Vila, da Vila Tatetubense. Era uma escola de samba que tinha lá no meu bairro, em São José dos Campos. Eu sou do interior de São Paulo, São José dos Campos. Fui passista da escola de samba eu tinha 11 ou 12. Mas, enfim, eu descobri na música essa pluralidade cultural que une áudio e o corporal, né? Que é a dança, a música e a poética da música, né? Foi Sim. o médio do que eu sou hoje. Hoje eu linkei o audiovisual nisso tudo por conta da paixão com o cinema, mas a gente já chega lá. Cabé, ainda sobre possibilidades artísticas, visões artísticas, assim, né? É uma coisa que me chama muita atenção no seu trabalho como percussionista é, são, por exemplo, eu acho muito legal, assim, né? Já vi alguns vídeos, assim, né? Ah, agora o Cabé vai solar. Aí você pega o microfone e começa a fazer um solo vocal ali, né? Cara, eu acho isso o máximo, acho isso o máximo. Queria perguntar um pouco como é que de onde que vem essas ideias e também um pouco, porque você também trabalha com percussão corporal, alguns instrumentos não convencionais, assim, né? Então, de onde que parte essas coisas, né? O que que você procura atender quando você traz inovações como essas, assim? Tá. Lucas, eu sou muito, muito devoto aos nossos mestres, tá? E já disse, eu preciso dizer mais de 1000 vezes o nome do Naná Vasconcelos e do Ayrton Moreira. Eu acho que esses nomes não podem deixar de ser ditos nunca, pela música brasileira, pelo histórico da música brasileira, pelas portas que eles nos abriram. Tenho gatilhos de situações que eu fui muito
de certa maneira, humilhado na música quando eu tentava me expressar da maneira como eu acho que eu deveria expressar. Já riram de mim, abertamente, assim. Quando eu tentava propor alguma coisa cultural, assim, para além do instrumento, riam de mim. Eu sempre fui apaixonado por panela, porque foi o meu primeiro instrumento. Era o que eu tinha em casa, eu não tinha dinheiro para ter instrumento, entendeu? Então eu tocava em Bacana. panela, tampa de panela, e minha mãe me apoiava. Desde sempre eu levei tampa, sempre eu tive uma tampa de panela comigo. Sempre. Cara, não vai demorar muito para eu achar uma aqui, tá? Eu tenho várias. E a minha filha tá Caramba. pegando alguns, tem no quintal ali. A tampa de panela sempre foi uma comunicação para mim. Porque foi a minha comunicação com a cozinha de casa, olhando para minha mãe me pertence, falando, isso é arte. Minha mãe sempre teve isso como arte. Só que eu já me Faz vi toda a diferença um comentário desse, né? em trabalhos que quando eu botava uma tampa de panela, principalmente como batera, hoje em dia tem o clapstep, né? A Istambul, um clapstep de $1.000. Clapstep é uma panela velha, bicho. Que é isso, cara? É uma panela velha que tá aí, entendeu? Então, assim, Sim. antigamente eu colocava a panela, riam de mim, sabe? E eu tenho isso como memória. Eu lembro das pessoas, para você ter uma ideia. Isso aconteceu com grandes músicos, em São Paulo, principalmente, quando eu cheguei. Vamos lá. Essa criatividade veio do pertencimento que o Naná Vasconcelos e o Airto me disseram. Não diretamente, mas indiretamente. Quando o Naná, no meio de um jazz com o Pat Metheny, no meio dos caras tocando aquilo lá, ele pegava 2 cachixis e tocava. Ele pegava uma cuíca e fazia um solo no meio do jazz. Do Airto Moreira, em 1964, um quarteto novo, abria um solo, ele pegava o triângulo e fazia fazia um solo de triângulo, entendeu? Isso é emocionante para mim. Isso me fez pertencer a um universo que até então eu tinha medo porque eles iam rir de mim. Quando eles riam, eu falava, os meus mestres fizeram. E eu seguia. E eu faço isso até hoje, por conta de mestres como Naná e Airto, que abriram essas portas, sabe? Uhum. Quando abre um solo no maior festival, eu fiz grandes festivais, fiz um agora em Portugal, o Cascais Jazz Festival. Quando abre para mim o meu solo, eu lembro dos meus mestres. Eu falo, não vou ter medo, porque os meus mestres não tiveram, entendeu? E eu abro, poderia fazer, cara, eu estudo batera, eu estudo percussão, a ponto de fazer um solo. Eu amo todos os que solam na bateria e na percussão. Eu sou um apaixonado por música, tá? Mas a minha comunicação mental, ela tá para além do instrumento. Não diminuindo o instrumento que amo. Tanto que eles estão aqui do meu lado e sempre estão. Sim. Só que na hora de solar, eu prefiro me comunicar com a minha voz. Apenas. Por quê? Porque eu acredito que eu vou ter mais legitimidade com o que eu penso. Porque a minha cabeça agora, por exemplo, vou pensar um solo rápido. Falei do samba. Eu consigo ser mais plural na minha comunicação quando eu acesso a minha voz. Porque Legal. sempre estarei com todos os instrumentos comigo. Quando a gente vai fazer uma viagem, eu não consigo levar todo o meu estúdio comigo. Eu tenho muitos tambores, cara. Agora a voz sempre tá com você, né? Então, Comigo, é sempre um uma recurso. panelinha, eu sempre vou ter um pandeiro, eu sempre vou ter um surdo legal, sabe? Eu sempre vou ter o que eu quiser, tá comigo, tá aqui na minha voz, entendeu? Então, assim, eu me emociono quando eu faço meu solo com voz. Porque quando eu tô fazendo, eu tô lembrando dos meus. Eu lembro do Naná, eu lembro do Airto. Sabe? Eu lembro dos meus ídolos. Então, assim, é um jeito de homenageá-los o tempo todo. Eu vou morrer homenageando os meus ídolos, cara. Eu tô falando só dos dois, porque são os maiores, sabe? Mas eu tenho muitos, Hermeto, Egberto, sabe? É bom falar o nome completo, Hermeto Pascoal, porque tem uma geração que não conhece, Egberto Gismonti, sabe? Temos muitos aqui, Cuca Teixeira, Celso de Almeida, os bateras, Guilherme Castrup na percussão, Sérgio Reze na bateria, que faz esse setup com a gente.
E tem da nova geração também, Danilo Moura, Reinaldo Boaventura lá em Salvador, Tito Oliveira, que é um gênio, um dos maiores que nós temos. Eu lembro desses mestres e parceiros que hoje eu tenho a felicidade de chamar de amigo, que levam essa bandeira não diminuindo o instrumento, repito, tá? De olhar e ver eu fazendo isso e falar, isso é música, entendeu? Então é isso. Eu posso ser criativo hoje e no meio de um festival fazer isso porque mestres como esses nos permitiram fazer. Bacana. E Cabé, vou puxar um pouquinho aqui para a gente falar sobre esse trabalho que tem ganhado muito destaque recentemente, né, nos últimos anos, né, com o JP, né, que queria te convidar para falar um pouco sobre isso, né, como é que foi entrar nesse contexto, né, e trabalhando nele, né, porque já tem alguns anos, né, que você já vem trabalhando com o JP, como é que tem sido isso? O Jota, ele entra nesse lugar dos ídolos, né? Ele já é tão novo e já pode ser considerado um ídolo para mim. O Jota, ele chegou até mim nesse lugar maravilhoso, musical. Eu tinha um trabalho magnífico com uma das maiores artistas brasileiras para mim, que é a Ana Trea, é uma artista genial e Sim. de um tamanho assim que torço para que o Brasil descubra o tamanho que ela tem e importância para a música brasileira. Eu tinha um duo com a Ana Trea e o Jota gostava muito desse duo e me procurou, baseado nisso, baseado num setup que eu exercia na época, que até hoje é a mesma coisa, é um setup que a bateria ela tá como elemento percussivo e não como uma bateria em si. E tem 8 anos a minha parceria com o Jota. Ele me procurou, falou, cara, meu sonho é gravar alguma coisa contigo. Ele tinha acabado de sair do The Voice. E eu falei, cara, eu trabalhava no estúdio na época, eu falei, chega aí no estúdio, bicho. Ele, como assim? Eu falei, vem cá. Ele me mandou já de cara, ele já era isso que ele é hoje, na época. Me mandou 2 músicas já tocando num absurdo, o violão dele é incrível. O Jota, ele vem do tambor, ele é um cara que ele é apaixonado por tambor e transforma isso para o violão e para a música dele. Então, quando ele veio, ele já veio com pertencimento da música afro-brasileira para mim. Então, quando ele Legal. tocava, por exemplo, tem uma música lá que a gente faz, que é tic 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 um ca e que pinga bum bum. Então o bumbo é tic tic um ca tic tac pum ca e tinga bum bum tic pum pá. Então ele sempre permitiu o instrumento como comunicação afro-brasileira. Então assim, eu estou dizendo isso com uma felicidade, com uma honra em dizer que é um cara que merece onde está. Eu tenho a felicidade de fazer parte dessa construção, né? Estamos juntos já há 8 anos. Acabei vindo me tornar o diretor musical do JP. Ganhamos 3 Grammys latinos recentemente agora. Maravilha. Mas felicidade. Aí, né, eu já junto dessa pluralidade, né? Para além do músico e diretor, fiz parte ganhei como engenheiro de som também. Então, assim, para mim é magnífico estar com ele. Vamos falar um pouquinho disso rapidinho? Como é que é a sensação? Vamos falar um pouquinho disso rapidinho? Como é que é a sensação de ganhar Grammy? Fala pra gente. Lucas, eu vou te confessar que eu errei no primeiro momento, porque eu não acreditei que ia ganhar, cara. Eu achei que era uma coisa muito distante ainda, sabe? Foi uma coisa. Eu sabia da grandiosidade do disco, sei da grandiosidade do Jota e da grandiosidade coletiva. O Jota sempre foi muito aberto com isso, com essa coletividade, né? Mas aquela coisa, para mim, era tão distante que eu não fui para Miami. Começa daí. Olha. Eu não fui para Miami. Vacilei em não ir, me ligaram ao vivo de lá, Cabé, a gente ganhou primeiro, eu tava com meus filhos tomando sorvete, bicho. Eu não acreditei, eu falei, resumindo, o trabalho com o Jota é tão genuíno que foi natural. O Grammy, ele veio sem ninguém falar, a gente vai ganhar Grammy. Não, cara, eu vou te dizer como foi, irmão, a construção com o Jota. Ele me mandava as guias, o que você acha disso? Pô, eu acho isso, mandava para ele de volta, ele, isso é do caramba, vamos fazer isso, sabe? Tem uma música que o Chibatinha, ele vai vir aqui no meu estúdio amanhã, a gente vai gravar umas coisas, que foi o guitarrista, um dos guitarristas do disco, né? O Chibatinha gravou a maior parte do disco e o Conrado Góes gravou também outra.
O Chibatinha chegou de Salvador, o Jota falou, Cabé, tem um guitarrista, segura a onda. Eu falei, como assim? Conheci um cara, bicho, toca numa banda chamada Tocha, e conheci ele, eu falei, cara, você conhecer ele? Ele falou, você vai conhecer ele no estúdio. A gente já tinha as músicas, a gente já tinha estrutura. Resumindo, o Chibatinha entrou no estúdio, a gente tinha uma música que é Caminhos. Era um maracatu desconstruído, a música, tá? Uhum. Que eu propus, o Jota comprou, e foi genuíno, assim. É isso. Não vamos falar com o Chibatinha, vamos gravar ao vivo. Chibatinha numa sala, eu em outra e o Jota em outra. Ao vivão, assim, vocês nem se conheciam, chegou ali pra tocar. E o Chibatinha no dia da gravação. Caraca. A estrutura já era pronta, tá, Lucas? Nós já tínhamos uma base que construímos eu, o Jota e o Marcelo Mariano. Tinha uma referência, mas não tinha aqui, por exemplo, um entrosamento ali, uma confiança a gente já toca junto há muito tempo. Esses elementos entraram como cereja do bolo, tá? Essa música foi construída do zero. A maioria já existia. Como foi isso aí? Um exemplo do que foi esse Grammy, tá? O Jota acreditou na gente, bicho. Ele disse, Cabé, mostra aquela parada. E isso aí, o que é? É a parte de um candombe uruguaio, que tem o tico, né? Um papapá, um papapá, um papapá, um papapá, um papapá. E tem o bumbo, que é um papapá, dois, com gum, é o candombe misturado com maracatu. O que eu fiz? Legal. Eu tico pro hi-hat, começa assim a música. 3, 4, é todo no contra. O bumbo nunca é no 1. Só tem uma pessoa na música inteira que coloca 2 e 4, que é o aro da caixa. O 2 e 4 e o resto, todo mundo não conversa no 1, não conversa na cabeça de tempo. O Jota ganhou um Grammy permitindo com que isso aconteça. Isso é do Jota, entendeu? Porque, assim, eu questionei. Eu falei, sério, Jota? Ele falou, cara, isso é do caralho. A gente vai fazer isso. Eu falei, sério mesmo? Tá maluco, bicho? Ele falou, não. É isso, faz isso. Ô, Chibatinha, olha aqui, a gente foi. O Chibatinha, que também é super guitarrista, um dos maiores dessa geração, na minha opinião, um dos maiores guitarristas do mundo, na minha opinião, dessa geração dele. E chegou e falou, meu, tudo fora mesmo? Tudo fora. A gente gravou um take, ao vivo. Eu, o Jota e o Chibatinha. Esse take ao vivo, óbvio, em construção com o Rodrigo Lemos e o Felipe Vassão, que estavam produzindo o disco, geniais produtores, que compraram essa com a gente. É um time. Coletivamente compramos isso, tá? O Fimaróstica, que estava passando pela Gargolândia, falando, Fi, é você que tem que gravar essa música, olha isso aqui. Ele quis fazer cabeça, não sai fora do tempo. É solto. Gravou um baixo todo solto. Resumindo, essa música, para mim, exemplifica o que houve no Grammy, né? É um disco de verdade, cara. É um disco que traz a verdade de um artista gigante que é o JP, que acreditou nisso, que acreditou na afro-brasilidade, que acreditou na sua semente que vem antes da raiz, tá? E falou, é isso. Ele bateu no peito e falou, meu disco vai ser isso. É um retrato do que eu sou verdadeiramente falando, não do que as pessoas imaginam que eu possa ser. Então é um disco todo construído acreditando não só em mim, mas acreditando na música do Jota, acreditando na música do Cabé Pinheiro, na música do Chibatinha, na música do Wesley, na música do Marcelo Mariano, na música do Conrado Góes, na música do Will Boni, na música do Rodrigo Lemos, na música do Felipe Vassão, na música do Thiago Baggio, tá? E na música da Sivuca, que gravou percussão também. Legal. Quem mais eu esqueci aqui? Sivuca, que já esteve aqui no Pausa de Cocheia aqui também. Já deu entrevista pra gente. A Sivuca, que já esteve aqui no Pausa de Cocheia também. Sim. Maravilhosa. Participou como percussionista no disco. Isso tudo. Que bacana. O que acreditou. Então, assim, quando ganhou, foi uma emoção dobrada. Porque é um disco de verdade, sabe? Um disco que todo mundo colocou a sua música ali. É uma coletividade, né? Oi? Reflete uma coletividade ali, né? Exatamente. Isso foi emocionante triplamente para mim, em fazer parte de algo tão de verdade assim, sabe? Ainda é emocionante para mim saber que eu fiz parte de algo tão histórico e de verdade, sabe? De algo do Jota, que é o artista, falar, eu quero a sua música aqui. Isso foi para todos nós.
Todo mundo teve a sua verdade ali. Então, amigo, ainda eu tenho aqui, vou pegar aqui, peraí. Por favor, mostra pra gente. De cantinho, academia comigo aqui, sabe? Aparece, Olha não aparece muito só, bem, mas enfim. cara. Eu Não, mas dá pra olho, ver. eu olho o tempo todo, assim, para Dá acreditar, orgulho, não imagino. para D acreditar que foi de verdade. A minha música verdadeira e genuína foi aceita por algo tão grandioso assim. Poxa, aí que eu vou, aí quando abrir para solo para mim, amigo, vou acreditar mais ainda. É isso. Cabé, estamos indo aqui para os finalmente, tá? Tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, e a gente, na verdade, pede uma dica, um conselho para quem está começando na percussão agora, seja por profissão, seja por hobby, mas o que que você deixaria aí, umas palavras aí para quem está chegando nesse universo agora? Poxa, Lucas, eu fico muito feliz sempre que eu posso falar a minha arte e a minha paixão, né? Através de, de, de uma comunicação como o programa e o podcast de vocês, Pausa de Cocheia. Obrigado pelo espaço. Aí, obrigado por uma pergunta tão profunda e tão importante, porque, como eu disse, os meus ídolos e mestres me guiam até hoje. Tá? Eu sempre volto a ouvi-los. E por voltar a ouvi-los e por estarem com eles presentes o tempo todo comigo, é a primeira coisa que eu falo, sabe? Os meus mestres me permitiram ser quem eu sou e me permitem até hoje. E por eu ser tão verdadeiro com a minha arte, com a minha cultura, com aquilo que eu acredito, eu tenho um prazer imenso em viver diariamente dessa paixão. Eu não desisto nunca, porque eu sempre lembro que é possível, tá? É possível pensar dessa maneira que eu penso, é possível que essa música que eu faço chegue até você, Lucas, e falou como você falou aí bem de mim, eu agradeço, é de verdade. Tudo que eu faço é resultado de uma paixão extrema pela música, pela dança, pelo cinema, que eu também tenho essa paixão. Então, assim, o principal objetivo da minha vida é comunicar bem as minhas paixões. Eu quero que essa minha fala chegue até você e você pare de assistir esse vídeo com um prazer imenso em fazer o que você quiser fazer. Seja cozinhar, seja construir, seja fazer engenharia, seja porque o mais importante é que a gente faça com amor aquilo que a gente está fazendo. Se você é percussionista, músico, baterista, o instrumento é uma via de comunicação, tá? Se você chega com raiva com o instrumento, ele vai comunicar raiva. Se você chega Uhum. com amor e paixão, ele vai comunicar amor e paixão. Se você chega sem fundamento, ele vai comunicar não fundamento. Se você chega com técnica, ele vai comunicar técnica. Se você chega com sensibilidade, ele vai comunicar sensibilidade. Entende? Então, assim, eu não chego e falo, eu vou tocar um instrumento hoje. Pera, o instrumento quer que eu toque ele? O instrumento está preparado para me receber? Eu estou preparado para o instrumento? Muita gente compra um instrumento novo e fala, agora eu vou tocar pra caramba, né? Eu lembro, a Ixi! primeira vez que eu toquei numa conga Giovanni Dalgo. Estudava Giovanni Dalgo e nunca tinha, eu tinha uma Jennifer, não tinha grana para ter. Pô, foi fazer um show e chegou lá o backline é uma conga Giovanni Dalgo. Eu olhei de longe e falei, hoje eu vou tocar pra caramba. Gente, eu tomei uma surra do instrumento. Porque ele respondia muito mais do que eu estava preparado. Isso acontece, entendeu? Então, assim, a minha dica, faça primeiro por você, sabe? Comunique primeiro para você. Tá feliz? Tá feliz consigo mesmo? Tá feliz com o seu som? É isso que você quer comunicar? O que você ama? Que você ouve? Ouça mais. Fale menos. Escute mais. Toque menos. Quer tocar mais? Tem que estar preparado para escutar mais. Entendeu? Eu voltei a ouvir Egberto Gismonti, gente. O primeiro disco. É sempre um acontecimento. O primeiro do meu ídolo. O primeiro dele é um negócio que eu sequer imagino chegar, tecnicamente falando. Então, os ídolos e os mestres estão aí, o tempo todo nos lembrando da importância deles, entendeu? Então, assim, escute mais. Se quer tocar mais, escute mais. É isso.
Não poderia terminar esse episódio de uma melhor forma, Cabé. Eu me sinto muito feliz, inspirado e, acima de tudo, honrado com a sua presença aqui no Pausa de Cocheia. A gente estava conversando aqui antes da entrevista. Várias tentativas, às vezes dava certo, encaixava, mas não encaixava. E eu falando aqui para a equipe, gente, a gente vai fazer o que for possível para a gente conseguir ter o Cabé, né? Porque eu tenho certeza absoluta que ele tem muito a agregar e é uma felicidade ver isso se confirmando. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por compartilhar tanto com a gente, Cabé. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a toda a equipe aí que me recebeu muito bem. Assim, eu acho que é sobre, né? Essa troca, ela deveria acontecer e deve acontecer com muito mais frequência. Então, eu torço para que o Pausa de Cocheia siga muito vivo e cada vez mais comunicando com o maior número de pessoas, porque é muito importante a gente trocar sobre isso, né? Porque eu também aprendo muito, sabe? Não só acompanhando o movimento de vocês, mas vendo que pessoas sonhadoras como vocês estão não só acreditando, mas realizando através da comunicação e através dessa troca super viva e super importante. Não, repito, não só para mim, como para todos os ouvintes aí do programa. Obrigado. Maravilha, Cabé. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Valeu. Beleza, encerramos oficialmente. Cabé, só mais um minutinho, tá? Agora agradecer. Equipe, encerramos oficialmente, tá? Só pra. Tá liberado, tá Beleza? liberado. Pode invadir. Mas, Cabé, só te agradecer de coração mesmo, tá, cara? Enfim, foi uma coisa que eu acabei não transparecendo tanto, assim. Mas, cara, você é um cara que eu acompanho há muitos anos. Muitos, muitos anos, assim. Tem muito tempo mesmo. E, poxa, é muito bacana, assim, poder ter essa oportunidade, né, de trocar contigo, assim, que massa, cara. E é isso, tamo por aí sempre, tamo produzindo, tamo tocando, tamo correndo atrás do sonho, dos perrengues. E que bom que, poxa, agora eu tô te vendo como parceiro, que maravilha te ter nesse lugar, assim. Poxa, Lucas, eu fico extremamente feliz também. Obrigado por contar comigo, que de alguma maneira pudesse somar aí com o projeto de vocês. Por favor, sigam com esse projeto. Assim, é muito importante comunicar, gente. Muito importante. Essa troca, né? Saber, por exemplo, pude saber que eu tenho alguém aí de Brasília que gosta do meu trabalho, já me alimenta, sabe? Eu não sou muito de mídias sociais, de ficar vendo ali. Então, assim, saber que tem pessoas que enxergam no que eu faço, nessas paixões todas, algo legal e possível também de acompanhar, me emociona e me deixa cada vez mais com vontade de fazer. E eu repito aqui, que massa. Ver vocês nesse movimento aí também me dá uma gana gigante em fazer e realizar, sabe? Eu acho que a música, ela não tá só no palco. Isso é música, por exemplo, sabe? Isso é música. Uhum. A gente precisa de um podcast incrível como esse. A gente precisa, como eu disse, da coletividade dos palcos. Existe a coletividade dos estúdios, né? Existe a coletividade do audiovisual que faz isso acontecer. Existe a coletividade que ela é para além, né, do sonoro também. Então, assim, parabéns. Nossa, vou torcer para a longevidade aí do programa, que vocês cresçam cada vez mais. E quem sabe, né? Vai plantando sementinhas em pessoas que no futuro vão te chamar, Lucas, vão falar, eu ouvia o Pausa de Cocheia, por causa disso eu fiz tal coisa, por causa disso... espero. Por causa disso eu penso dessa maneira, por causa disso eu toco dessa maneira, sabe? Por conta de pessoas como você, a Ana e todo o time envolvido aí. Seguimos plantando sementes aí para criar raízes cada vez mais fortes. Maravilha. É isso, bicho. E quando eu estiver por aí, eu também vou te dar um grito aí. Cabé, deixa eu... Por favor, avisa. Cabé, em Sampa. A gente se encontra. Vai ser um super prazer. Maravilha, então. Obrigadão, Cabé. Boa noite. Tamo junto. Bom descanso. Valeu, aquele abraço pra você também. Obrigadão. Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação: Lucas Ramalho. Produção executiva: Ana Noronha. Gestão de projeto: Carol Villa-Lobos. Assistentes de produção: Irene Chemin, Mariana Sobrinho e Lucas Tufas.
Identidade visual, Felipe Conde. Trilha sonora original, Lucas Ramalho e Fernando Jatobá. Apresentação, Lucas Ramalho, Ana Noronha. Elaboração de roteiros, Caminho do Som Consultoria, por Irene Chemin e Lucas Ramalho. O podcast Pausa de Cocheia foi gravado em Brasília, no estúdio Sapucaia Lab. Captação e tratamento de áudio, Dinho Lacerda. Decupagem e edição de áudio, Hélio Santana. Diretor de fotografia, Júnior Rosa. Captação de vídeo, Júnior Rosa, Heitor Lopes e Nila Oliveira. Edição de vídeo, Júnior Rosa e Heitor Lopes. Assessoria de imprensa, SCD Comunicação. Assessoria de publicidade, Eli Leite. Consultoras de acessibilidade, Carol Dias e Amanda Gomes. Intérpretes de Libras, Tati Elizabeth e Ana Júlia Gomes. Ministrantes da oficina O Coco Encontra o Jongo, Apoena Machado e Martinha do Coco. Monitor de cegos, Marcos do Espírito Santo. Operação de som das oficinas, Audiovic.